Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, é um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, aí em qualquer lugar deste planeta Terra, muito obrigado por estar conosco. Mas não se esqueça de cadastrar aí, escrever no nosso grupo. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem uma casa espírita. Nós somos um grupo ecumênico do caminho do amor. Nós somos o grupo, o caminho do amor é Jesus. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Sabe por quê? Nós sempre explicamos. Porque é a única doutrina que na nossa pesquisa nós encontramos que não tem preconceito, não tem separação, não faz distinção de raça, de cor, social, de nada. É completamente ecumênico. Convidamos a você para estar conosco. Nós estamos estudando Vida Além da Vida. É uma coletânea de livro do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse nosso irmão espiritual, ele nos legou 13 livros didáticos, psicografado por Chico Xavier, mostrando para nós, passando para nós o que acontece no outro lado da vida, porque a vida continua. Nós somos eternos, somos imortal. Não sou nós que estamos falando, não. O Mestre Jesus, ele provou a imortalidade da alma, que a morte não existe e que nós somos eternos. Hoje nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Por isso é que nós estudamos o outro lado da vida. Lembra do desdobramento do sonho de Jacó? Ele viu no futuro, que começou em 1857, a 18 de abril, na França, a doutrina da terceira revelação. Este é o Consolador prometido por Jesus. Ele veio não para mudar, trazer uma nova mensagem, veio para provar, para testificar, para comprovar que o Evangelho de Jesus é sim a verdade de Deus. Não é a Bíblia, não é a religião, nem a política, né? O Evangelho de Jesus é a nova era, é a boa nova. Por isso que Jesus, ele disse que ele não veio destruir a lei, nem os profetas. Ele fala da lei de Deus, mas ele veio corrigir a lei que o homem criou, que é a igreja, a religião. É a planta que o Pai não plantou. João Batista testifica que ele ia começar a pregar e trazer na sua mão a ferramenta que ia arrancar esta planta que o Pai não plantou, a terra isso. Ela será tirada no fogo
e queimará até virar cinza. Você que está com a Bíblia na mão, você que decora a Bíblia, mas não sabe o que está escrito, porque a igreja, ela não explica, ela complica. É bom você ler o último capítulo no livro do Apocalipse, que João contempla. No final do 3º milênio, todas as igrejas com as portas fechadas. Lembra, o ano que vem nós estamos num quarto do 3º milênio. É bom prestar atenção, vamos estudar o Evangelho e vamos seguir a Jesus, porque o Senhor Jesus, ele fala declarado, ninguém vai a lugar nenhum, a não ser através dos seus ensinamentos. Nós estamos estudando o Nosso Lar. O Nosso Lar é o primeiro livro da coletânea de André Luiz. É uma cidade espiritual que fica a 50 quilômetros acima do estado do Rio de Janeiro. Não é o céu, não é o paraíso, não é o lugar dos eleitos, não. É uma cidade de transição. É uma espécie de faculdade. A gente vai lá, estuda, teoricamente, depois volta no corpo material para receber o choque da matéria e provar que aquilo que nós aprendemos, nós guardamos no pensamento. Nós gravamos o último capítulo, o 42, o estudo do Evangelho no lar, lá no nosso lar. Por isso nós ensinamos o Evangelho no lar, porque nós sabemos, nós temos certeza, que depois, no 3º milênio, no final do 3º milênio, todas as igrejas vão fechar as portas mesmo. Todas, não é alguma, não é todas. Só vai permanecer a casa de oração no lar. Quem começou não foi nós, não. Foi Jesus. A casa do caminho na casa do Pedro. E não foi em Roma, não, viu? Pedro não fundou a igreja em Roma, não. Ele fundou a casa do caminho no mar na praia da Galileia, em Galileia, entre os galileus. É a única igreja que Pedro fundou. Está no Atos dos Apóstolos. É só você ler. Você que está com a Bíblia debaixo do braço. No capítulo 42, o ministro Clarencio realizou o Evangelho no lar. Ele abriu um livro iluminado, reluzente, que a irmã Assis disse a André Luiz, é o Evangelho. E ele leu, porque estava começando a Segunda Guerra Mundial, 1939. Haverá rumores de guerra, terremoto, então, sinais da natureza. Não tenha medo, não será o fim de tudo, não. É apenas o começo do fim do ciclo, não do mundo, viu, mesmo? O mundo não vai acabar. Acaba-se as nações, as gerações, e vão surgindo outras. E a Terra vai se renovando, porque nós estamos já há 5 anos, 1 mês e 1 dia, 2 dias, aliás. 1 mês, 5 anos, 1 mês e 2 dias da data limite profetizada por Emmanuel. Estamos já no caminho da regeneração. O planeta Terra vai ser igual ao nosso lar, vai ser regenerado. A igreja, a política, vai desaparecer do nosso meio, porque a política e as religiões não nos ajudam, eles tiram o que é nosso. E ele então explica o Evangelho. Terminando o Evangelho, ele faz a oração e um coral de criança cantando um hino da Nova Jerusalém. E quando ele então desce e começa a caminhar sobre o povo, Tobias chama André Luiz e fala, venha, vamos conversar com o ministro que está convocando 30.000 trabalhadores para ajudar na assistência da guerra mundial. Aí André Luiz fala para Tobias assim, será que eu posso entrar nessa equipe?
Tobias coloca a mão no ombro de André Luiz, sorri e disse: André, você está começando agora. Não se preocupa em colocar mais trabalho no seu dia a dia. Nós vamos ter muito trabalho aqui no nosso departamento. Virá muito, porque com a guerra mundial, nós vamos estudar mais na frente que os outros países vão enviar espírito para o nosso lar, porque vai haver superlotação em todas as colônias espirituais. Porque no mundo inteiro tem colônias espirituais, mas com a guerra, então vai surgir muitos serão chamados. Aí então, chegando, Tobias apresentou o ministro para André Luiz, que ele já conhecia por nome, via falar dele, mas pessoalmente ele não conhecia. Então o ministro convidou ele a sentar, eles estavam sentados, fizeram uma roda, e ele começou a contar o que está acontecendo na Terra. André Luiz estava interessado, porque a família dele também estava aqui. E disse: irmãos, todo o tempo do meu trabalho, eu nunca vi tanta aflição, tanta tristeza, tanto ódio. Bombas terríveis, destrói prédio inteiro, que gastaram anos com carinho para construir. Em poucos segundos cai tudo por terra. As metralhadoras com seu som sanguinário deixam um rastro de sangue por onde passa. Os encarnados não nos ajudam. Pelo contrário, eles estão numa dimensão, numa sintonia de ódio, de preconceito, de revolta, porque o ser humano, ele é aquilo que o nosso irmão disse. Nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, nós estamos nesta existência, não é para competir, nós estamos aqui para evoluir. Porque se nós entramos na competição, se nós entramos na sintonia da igreja, da religião, nós ficamos estagnados. Lembra que o nosso amigo espiritual disse para nós que nós não precisamos, para nós não nos preocupar em lutar contra o mal. Porque a igreja prega, né? Que quando o Jesus dela voltar, né? Porque o Jesus da igreja foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. E quando ele voltar, ele vai ajuntar com os anjos dele, com os anjos de Satanás que a igreja criou. Ele nem existe. A igreja está sempre fazendo um jeito para dar poder para ele, porque o poder que ele tem, a igreja é que dá. Porque ele é a criatura da igreja. E prova que a igreja quer destruir os cristãos. Desde o começo ela luta, mas ela foi vencida na cruz do Calvário. Por isso que o irmão disse, não se preocupa. O que nós devemos preocupar é de andar no bem, andar na luz. Porque se você está com a luz, minha irmã, se a tua casa tem o evangelho no lar, você resplandece a luz dentro do seu lar, não pode haver treva, porque treva é a ausência da luz. Então o nosso irmão começa a contar que quando as bombas caem, os confrontos, então muitos soldados deixam o corpo físico, né? E quando ele sai do corpo físico, ele sai correndo desesperado, não percebe que o corpo ficou. Então quando os espíritos das trevas, então, envolvam ele, e levam para o abismo imediatamente. Quando os trabalhadores aparecem, ele sai correndo desesperada. Olha o fantasma, o fantasma! E acompanha os trevanos e são levados para as trevas. Nós não podemos fazer nada por ele, é o livre-arbítrio. Então eles irão para as trevas, irão até que eles reconheçam e pede ajuda, para que então possamos ajudá-lo. Então, minha irmã, este ministro, ele convocava 30.000 servidores para ajudar.
no resgate da Segunda Guerra Mundial. Nós, do Grupo Ecumênico Caminho do Amor, nós também convocamos milhões de trabalhadores. Você que está desgarrado da casa de Israel, você que casa de Israel simboliza o espiritual, você que saiu da igreja, você que não segue casas de espírito, você que está desanimado, o Senhor Jesus disse: venha a mim, vós que está cansado, desiludido. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde, e a minha ensinamento é palavra de vida eterna. Jesus, querido irmão, é a porta, a única porta. Ele é o nosso pastor, único pastor, e não nos faltará. O homem é lobo vestido de ovelha. A porta que o homem abre é de ladrão e salteador. Eles estão sempre contra a verdade de Deus, sempre lutando contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós convidamos a você, convocamos a você que está com a Bíblia, lê o último capítulo. Quando João contempla a igreja toda fechada, ele pergunta para o anjo: por que as igrejas fecharam as portas? Então o anjo responde para ele: porque eles não aceitaram Jesus, não aceitaram o Evangelho. Você percebe, minha irmã? As igrejas vão fechar as portas e não aceitam a verdade de Deus. Mas João, de repente, viu uma outra multidão com as vestes super brancas. Eles resplandeciam como o sol da manhã, do meio-dia. Então, ele perguntou: e eles, quem são? Esses são aqueles que venceram a tribulação, seguindo o Evangelho, obedecendo o Evangelho de Jesus. Lembra da palavra do Senhor Jesus? Conhece a verdade que ela te liberta, porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Quer ser livre, meu irmão? Venha conosco, vamos estudar, vamos analisar, vamos seguir Jesus. Deixa de seguir o homem. Deus é fiel, mas o homem é uma besta. Tenha cuidado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Eu sou evangelista porque eu prego o Evangelho, as boas novas. Escreva, nos procura, faça um comentário, faça uma pergunta e nós responderemos. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.